Antes de ser rei, Davi foi apenas um menino esquecido nos campos, tocando o harpa para ovelhas, que nem sabiam o nome dele. Enquanto seus irmãos lutavam na guerra, ele lutava contra o silêncio. Mas foi no isolamento que Deus o preparou. Nenhum homem o viu, mas o céu inteiro o observava. A cada salmo sussurrado, uma promessa se desenhava. E quando o gigante apareceu, ele não viu uma ameaça. Viu uma oportunidade de provar que a fé é maior que o medo. Essa é a história de quem foi do anonimato à coroa, sem nunca deixar de obedecer. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal e ative o sininho. E fique até o final, porque a oração desta história vai renovar sua fé e reacender seu propósito. Israel vivia dias de incerteza. O rei Saul havia se afastado da vontade de Deus, e o trono começava a se enfraquecer. Enquanto o palácio mergulhava em confusão, em uma pequena aldeia chamada Belém, um garoto cuidava das ovelhas de seu pai. O nome dele era Davi, o mais novo de 8 irmãos. Pequeno, de aparência simples, mas com um coração inflamado pela presença de Deus. Enquanto os homens se preparavam para guerras visíveis, Davi enfrentava guerras invisíveis no silêncio dos campos. Ali, sob o sol e o vento, ele aprendeu o valor da obediência. Cada lobo afastado, cada canção entoada e cada oração feita em segredo eram ensaios para o destino que o aguardava. O mesmo Deus que via gigantes em armaduras, via também um rei escondido entre ovelhas. O tempo passou, e Israel entrou em guerra contra os filisteus. O medo dominava o exército de Saul. Nenhum homem tinha coragem de enfrentar Golias, o gigante que desafiava o povo de Deus dia e noite. Enquanto isso, Davi era enviado apenas para levar pão e queijo aos seus irmãos. Mas dentro daquele jovem, queimava algo que o exército havia perdido: fé verdadeira. Ele não via o tamanho do inimigo, via o tamanho do seu Deus. Quando ouviu as provocações de Golias, algo despertou dentro dele. A mesma coragem que o fez encarar o urso e o leão, agora o empurrava para o campo de batalha. E diante dos olhares de desprezo e da incredulidade dos homens, Davi levantou a voz e declarou: "Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos." Naquele momento, o destino de Israel começou a mudar, e o menino pastor se tornou o guerreiro que o céu havia escolhido. O campo de batalha silenciou. Golias avançava, rindo do jovem que ousava desafiá-lo. A armadura de bronze do gigante reluzia sob o sol, enquanto Davi se aproximava com apenas um cajado, uma funda e 5 pedras lisas do ribeiro. A multidão esperava ver um massacre, mas Davi sabia: a vitória não dependia de força, e sim de obediência. Ele girou a funda, mirando não com os olhos, mas com o coração, e lançou a pedra. O som seco do impacto ecoou pelo vale. O gigante caiu, e naquele instante, o menino esquecido dos campos se tornou a prova viva de que Deus exalta os humildes e derruba os soberbos. Foi ali, entre gritos e poeira, que o céu coroou um novo tipo de rei, não com ouro, mas com propósito. Após a vitória sobre Golias, o nome de Davi ecoou por toda Israel. Mas a verdadeira batalha estava apenas começando. O rei Saul, tomado pela inveja, passou a persegui-lo sem descanso. Durante anos, Davi viveu como fugitivo, escondido em cavernas, traído por amigos, testado em silêncio. Mesmo assim, ele nunca levantou a mão contra aquele que Deus havia ungido antes dele. Essa foi sua maior guerra: vencer o desejo de revidar e permanecer fiel. Quando finalmente assumiu o trono, Davi não chegou lá por força, mas por fidelidade. Deus o levantou porque, mesmo caindo, ele sempre voltava arrependido. Sua história nos ensina
que o caminho da obediência é longo, mas o trono reservado por Deus nunca se perde para quem caminha em humildade. A jornada de Davi nos mostra que Deus não escolhe os mais fortes, mas os mais dispostos a obedecer. Ele transforma pastores em reis, desertos em caminhos e derrotas em degraus para a vitória. Se hoje você se sente esquecido, lembre-se, o mesmo Deus que viu Davi nos campos também vê você agora. Continue fiel, mesmo quando ninguém aplaudir. O tempo do anonimato é o ensaio do propósito. E quando o gigante aparecer, lembre-se, a vitória não virá da espada, mas da fé. Não desista, porque quem permanece obediente verá Deus cumprir o impossível. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal e ative o sininho. E fique até o final, pois a oração a seguir foi feita especialmente para renovar suas forças e reacender seu chamado. Senhor meu Deus, hoje eu me coloco diante de Ti, como Davi nos campos, com o coração simples, mas cheio de fé. Mesmo quando ninguém me vê, sei que o Teu olhar me acompanha. Quando os gigantes se levantam, ensina-me a confiar na Tua força, e não na minha. Quando se o medo tentar me paralisar, faz-me lembrar que a vitória vem de Ti, e não das armas humanas. Pai, transforma o meu deserto em treinamento, o meu silêncio em aprendizado, e as minhas lágrimas em sementes de promessa. Não deixes que o orgulho me cegue quando eu vencer, nem que o desânimo me consuma quando eu cair. Dá-me um coração obediente, sensível à Tua voz, e disposto a Te servir em todo o tempo. Que eu aprenda, como Davi, a esperar o Teu tempo, sem pressa, sem dúvida, sem murmuração, e que, quando o trono do meu propósito chegar, eu lembre que tudo foi por Tua graça. Em nome de Jesus. Amém.